Olá, amigos do Devocional da Esperança. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo valioso. Hoje, temos um tema fascinante e frequentemente mal compreendido para discutir: a Trindade. Vamos explorar em detalhes o que isso significa, focando especificamente em João 14:16,17. Esta passagem bíblica não apenas ilumina a dinâmica divina, mas também nos oferece uma perspectiva prática sobre a conexão espiritual que podemos experimentar no nosso cotidiano. No versículo 16, Jesus faz uma promessa poderosa. Ele se compromete a enviar outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre. Essa promessa é uma das mais significativas encontradas nas Escrituras. Não se trata apenas de uma declaração de esperança, mas de um firme compromisso de Deus em estar presente em cada aspecto de nossas vidas. Mas o que realmente significa essa conexão profunda que experimentamos através da Trindade? Como isso molda nosso cotidiano e nos ajuda a enfrentar os desafios? Primeiramente, é crucial entender que a Trindade não é meramente um conceito teológico abstrato. É uma expressão viva da presença de Deus em nosso dia a dia. Falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo é discutir uma interação complexa, mas profundamente significativa da divindade. Cada pessoa da Trindade possui um papel único nas nossas vidas, e apesar de suas funções distintas, todas trabalham em harmonia para nos revelar a essência de Deus. Conforme mencionado em João 14:17, o Espírito da Verdade habitará em nós, o que implica não apenas em estar conosco, mas em criar uma relação íntima e contínua. Esta conexão deve ser cultivada com intenção consciente, pois ela não apenas enriquece nossa vivência espiritual, mas também molda nossas interações, decisões e reações às circunstâncias cotidianas. Vivemos em um mundo onde muitos enfrentam dúvidas sobre sua fé, e não é incomum que as pessoas se sintam desconectadas de Deus durante crises ou momentos de desespero. A promessa do Espírito Santo nos serve como um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos, mesmo nas horas mais escuras. Em tempos de estresse, insegurança e desafios, a presença dessa divindade atua como um guia, consolador e fortalecedor. Assim, somos chamados a sermos mais do que simples observadores da fé. Somos participantes ativos na missão de Deus. É imprescindível que, ao longo de nossos dias, abramos nossos corações para essa realidade transformadora. Historicamente, no contexto judaico da época de Jesus, essa ideia de conexão estava profundamente enraizada. Os judeus reconheciam a presença de Deus através do templo e da lei, mas a chegada de Jesus propôs um novo paradigma. Agora Deus habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Essa verdade altera completamente nossas interações com o divino. Não necessitamos mais de intermediários, como sacerdotes ou rituais, para chegar a Deus. Temos acesso direto ao Pai pela mediação do Filho, e o Espírito Santo nos auxilia a compreender e aplicar essa relação nas nossas vidas diárias. Então, como podemos aplicar essa verdade transformadora em nossa rotina? Primeiramente, devemos cultivar a prática da oração de maneira que se torne um aspecto vital da nossa vida. A oração não deve ser vista apenas como um momento para levantar pedidos, mas como uma conversa genuína e sincera que nos aproxima da divindade. Ouvir a voz do Espírito Santo é essencial para a nossa jornada espiritual. Ele não traz apenas à memória as promessas de Deus, mas também ensina, orienta e nos concede discernimento nas decisões cotidianas. Além disso, a leitura atenta e reflexiva das Escrituras é fundamental. Quando nos debruçamos sobre as Escrituras, permitindo que o Espírito nos guie, conforme afirmado em João 14:26, vemos nossas vidas se entrelaçarem com a verdade divina.
O Espírito nos ajuda a entender e interpretar as palavras de Jesus à luz de nosso contexto atual, revelando novos significados e aplicações. Compreender a Trindade através de João 14,16,17 é mais do que uma simples doutrina. É uma oportunidade poderosa de fortalecer nossa conexão espiritual e encontrar conforto nas promessas de Deus. À medida que exploramos este tema, prepare-se para mergulhar nas profundezas dessa relação transformadora, que não apenas nos transforma, mas também impacta de forma significativa aqueles ao nosso redor. Essa conexão com a Trindade nos relembra que somos parte de uma narrativa muito maior, que conecta cada um de nós de formas únicas e inesquecíveis. A Trindade pode ser vista como um fio que se estende ao longo dos séculos, unindo adoradores de todas as gerações e culturas. Esta relação não é estática, ela vibra com vida, convidando-nos a manter um diálogo contínuo e dinâmico com Deus. Na sequência, aprofundaremos ainda mais a mensagem de João 14,16,17 e como essa conexão molda efetivamente nossa vida espiritual e cotidiana. Vamos nos aprofundar na mensagem de João 14,16,17, onde Jesus promete o Espírito Santo. Aqui, percebemos uma conexão essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito, que se torna um pilar fundamental na nossa vida cristã. Jesus afirma que o Pai enviará outro Consolador para estar conosco, e essa promessa é repleta de significado e profunda relevância. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que a palavra Consolador no original grego é Paracleto, que se refere a alguém que vem ao nosso lado, uma figura de apoio. Essa é uma imagem poderosa da presença divina, enfatizando a ideia de que não estamos sozinhos em nossas lutas. O Espírito Santo atua como nosso ajudador, conselheiro e defensor em tempos de dificuldades e incertezas. Essa relação se torna ainda mais evidente quando enfrentamos desafios diários, que podem incluir dificuldades emocionais ou situações sociais desafiadoras. Por exemplo, quando você se sente perdido ou desorientado, é o Espírito Santo que nos orienta e inspira, trazendo à tona a paz que apenas Ele pode oferecer, frequentemente tocando nosso coração com sentimentos renovadores de esperança. A presença do Espírito Santo é frequentemente reconhecida através de pequenos sinais e momentos de clareza. Em circunstâncias em que decisões importantes precisam ser tomadas, onde a escolha parece difícil e as opções não são evidentes, o Espírito atua, relembrando-nos os ensinamentos que absorvemos na Bíblia e mostrando a direção a seguir. Este processo é representado na passagem de João 14:26, onde é mencionado que o Espírito ensinará todas as coisas e nos lembrará do que Jesus nos disse. Essa ação não é apenas um acompanhamento, mas uma verdadeira parceria divina que nos empodera a viver vidas de fé e comprometimento. Além disso, a verdade impactante é que o Espírito Santo não se restringe a estar conosco apenas em momentos de dor ou confusão. Ele habita em nós conforme Jesus prometeu. Isso nos dá uma conexão profunda e contínua com o Criador. Imaginem a força que essa verdade nos confere. Ter um amigo íntimo sempre ao nosso lado, disponível para aconselhar e fortalecer nossa fé, é um privilégio incrível. A realidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas significa que sempre temos acesso à sabedoria divina e ao conforto emocional. Podemos experimentar isso em momentos de dúvida, quando nossas orações se transformam em diálogos significativos e transformadores com Deus. Além disso, essa conexão espiritual não é algo que devemos esperar apenas para experimentar após a morte. Jesus nos encoraja a buscar essa presença agora, incentivando um relacionamento dinâmico e interativo que perpetuará nossa espiritualidade. Esse aspecto prático da fé é claramente evidenciado nas ações dos apóstolos após a ascensão de Cristo. Eles não só continuaram a obra de Jesus, mas com ousadia realizaram milagres e curas,
pregando com clareza e convicção. Essas mudanças notáveis foram possibilitadas pela ação do Espírito Santo, que os capacitou a abrir os olhos de muitos para a verdade salvadora de Jesus. Assim como aqueles primeiros apóstolos, também somos chamados a viver de maneira distintiva, marcada pela presença do Espírito Santo. Para reforçar essa conexão, devemos praticar momentos intencionais de oração e meditação, onde buscamos a presença do Espírito Santo de forma consciente e dedicada. Criar um espaço para silêncio e reflexão é vital. A prática de leitura e meditação das Escrituras, pedindo ao Espírito que nos ensine e ilumine, é uma forma poderosa de perceber sua presença. Quando fazemos isso, não apenas absorvemos conhecimento, mas também permitimos que o Espírito habite e atue em nossos corações e mentes, moldando nosso caráter à semelhança de Cristo. A Trindade não é somente uma doutrina, mas representa uma interação vibrante que impacta diretamente nossa jornada espiritual, enriquecendo nossas experiências e elevando nossa fé a novos patamares. Entender a extensão dessa presença em cada um de nós pelo Espírito Santo vai além do que é um mero conhecimento teológico. É sobre vivenciar a realidade que deve permear todos os nossos relacionamentos e decisões diárias. Adotar uma postura de expectativa e abertura ao Espírito pode alterar a maneira como nos vemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Compreender a profundidade dessa relação exige um comprometimento da nossa parte. Não podemos simplesmente passar pelas Escrituras, esperando que a verdade se revele automaticamente. Precisamos entrar em um estado de busca ativa, onde o nosso desejo de encontrar e entender essa conexão é verdadeiro e sincero. Mostrar disposição, como reservar um tempo diário para uma dedicação mais intensa aos estudos e à oração, pode ser o que nos aproxima dessa experiência transformadora. O Espírito Santo age quando somos intencionais com nossas vidas, e isso requer um genuíno esforço para estabelecer uma comunhão diária com Ele. Isso pode incluir participar de grupos de estudo bíblico, momentos de adoração coletiva ou simplesmente criar um espaço sagrado em nossas casas para oração e meditação. Desmistificando a Trindade, João 14:16,17 nos proporciona uma compreensão essencial sobre a conexão espiritual que os crentes podem desenvolver com Deus. No versículo 16, Jesus promete enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. Essa promessa reforça a ideia da presença contínua de Deus em nossas vidas e nos serve como um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos. Temos assistência, orientação e defesa ao nosso lado. É importante notar que, na cultura judaica, o conceito de um menos consolador era bem conhecido, e os discípulos estavam cientes do papel que uma figura assim desempenhava em momentos de sofrimento e adversidade. Portanto, o Espírito Santo, nesse sentido, não é apenas uma fonte de conforto em tempos difíceis, mas também a própria presença de Deus agindo em um cotidiano que muitas vezes parece caótico e sem direção. Essa interação se torna um ponto de ancoragem quando sentimos que os desafios superam nossa capacidade de compreensão. Contudo, no versículo 17, Jesus afirma que o mundo não pode receber o Espírito Santo, pois não o vê e não o conhece. Essa afirmação nos provoca a refletir sobre a percepção espiritual, a habilidade de discernir a presença de Deus ao nosso redor, algo que frequentemente negligenciamos em nossas vidas aceleradas e repletas de distrações. Se você já sentiu um impulso ou uma intuição após orar, talvez essa tenha sido a manifestação do Espírito guiando seus passos. Assim, podemos concluir que a conexão espiritual envolve abrir nossos corações e mentes a essa direção divina, um processo que requer mais do que simplesmente estar ativo, demanda nossa atenção e intenção.
Para aplicar esse conceito em nossas vidas, eu encorajo você a criar momentos intencionais de silêncio e oração. Reserve tempo em seu dia para estar a sós, longe de distrações e escutar a voz de Deus. Ao orar, lembre-se de que você está se conectando diretamente a uma fonte infinita. Enquanto refletimos sobre a Trindade e a interação do Espírito Santo em nossas vidas, é crucial observar como essa conexão se traduz em ações práticas. O Espírito Santo não apenas consola, ele é fundamental na transformação de vidas e comunidades, moldando nossa maneira de agir, pensar e nos relacionar com os outros. Um exemplo prático disso é como as comunidades cristãs se unem em colaboração e serviço, guiadas pelo Espírito, para atender às necessidades das pessoas ao seu redor. O impacto dessas ações se torna evidente tanto em caridades quanto em ações sociais e no apoio emocional que oferecemos aos que necessitam, que são frutos visíveis da ação divina que nos envolve e nos transforma. Essas iniciativas não apenas atendem às necessidades materiais, mas também criam um ambiente de amor e compaixão, onde a luz de Cristo brilha cada vez mais intensamente. Quando observamos as Escrituras, podemos lembrar várias ocasiões onde o poder do Espírito Santo conduziu indivíduos a realizações extraordinárias em nome de Deus. Pense em Pedro, que, após receber o Espírito Santo no Pentecostes, se transformou em um pregador ousado e líder espiritual devotado em propagar a mensagem de salvação. Essa radical transformação é um testemunho do potencial que todos nós podemos alcançar quando nos permitimos ser guiados pelo Espírito, permitindo que nossas vidas sejam impactadas pela força divina que atravessa nossas experiências. Mas como isso se traduz em nosso cotidiano? Em como, em nosso dia a dia, podemos buscar essa transformação interna que gera ações externas de amor e justiça? Uma forma eficaz de cultivar essa mudança é por meio da prática da oração e discernimento, não como uma mera rotina, mas como um diálogo aberto e sincero com Deus. Quando nos permitimos ser vulneráveis, expressando a Deus nossas preocupações e temores, estamos criando um espaço para que o Espírito nos traga clareza e força. Assim, aprendemos a discernir a sua voz em meio aos muitos sons que nos cercam. Além disso, a leitura de passagens bíblicas em comunhão com outros pode aprofundar nossa compreensão coletiva sobre como a Trindade atua em nossas vidas. É nesse encontro de corações e mentes que podemos observar a manifestação do Espírito Santo de maneiras impressionantes. Compartilhar experiências e entender como a palavra de Deus se aplica em diversas situações de vida nos ajuda a integrar essa fé em ações significativas no nosso cotidiano. Essa forma de interação solidifica o que é estar em comunhão, permitindo que o Espírito opere através de nós como um corpo unido, agindo em amor e serviço. Quando praticamos a empatia e buscamos atender às necessidades dos outros em nossa comunidade, estamos canalizando o amor, a graça e o propósito que a Trindade exemplifica. Essa prática ativa de amor é a essência do amor ágape, que não se fundamenta no sentimento, mas em decisões deliberadas de fazer o bem ao próximo. Lembremos-nos de que em Êxodo 33,15 Moisés clamou a Deus: "Se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair." Essa súplica expressa a dependência de Moisés em relação a Deus. Não se trata apenas de um desejo, é uma necessidade constante, algo que devemos nutrir diariamente. Aprender a depender de Deus se torna um dos maiores desafios de fé que podemos enfrentar. A verdadeira conexão espiritual se revela quando reconhecemos que, independentemente de nossas circunstâncias, temos um Deus presente que nos sustenta e nos guia. Adaptar essa verdade em nossas práticas diárias, como através de reuniões para oração ou estudos bíblicos em grupo, fortalece essa dependência. Assim, criamos um espaço em nosso coração e em nossas vidas para que o Espírito atue com liberdade. E se em algum momento encontrarmos luta ou dúvida, a busca pela presença do Espírito Santo é o que nos traz paz e direção. Portanto,
Eu exorto você a encarar sua prática de fé não apenas como um cumprimento de obrigações religiosas, mas como uma oportunidade de conexão genuína com Deus e com as pessoas ao seu redor. A Trindade nos chama à ação não apenas nos dias de alegria, mas especialmente nas dificuldades e crises enfrentadas rotineiramente. Este chamado não é apenas para você, mas para toda a comunidade da qual fazemos parte. Quando nos unimos em propósito, somos mais capazes de fazer uma diferença significativa e impactante. Finalmente, encorajo você a refletir profundamente sobre sua conexão pessoal com a Trindade. Tudo isso começa com a compreensão de que cada um de nós foi cuidadosamente criado à imagem de Deus e, ao aceitarmos essa verdade, somos chamados a um relacionamento mais profundo com Ele. O Espírito Santo nos oferece uma extensão dessa relação, orientando, confortando e desafiando-nos a crescer em nossa fé. A Trindade é, de fato, um convite para uma jornada de fé, amor e ação que não termina neste mundo, mas se projeta desde já até a eternidade. Portanto, trabalhe incansavelmente para cultivar um espaço em sua vida onde o Espírito Santo possa se manifestar constantemente. Isso pode envolver uma variedade de práticas que vão desde momentos de meditação solitária até encontros e reflexões em grupo. Isso pode se materializar por meio de atos de fé, como estudos bíblicos em conjunto, missões comunitárias ou momentos de reflexões pessoais, adoração e gratidão. À medida que fazemos isso, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também nos tornamos canais para que outros possam experimentar a realidade da presença confortadora e transformadora que habita em nós. Nos momentos de dúvida ou confusão, lembre-se sempre da promessa de Jesus: não estamos sozinhos. O Espírito está aqui, pronto para nos ajudar e guiar em cada passo do caminho. A conexão espiritual que cultivamos através da oração e da palavra de Deus nos permite enfrentar crises com coragem e renovada esperança. Somos chamados a criar laços de amor e comunhão com aqueles que nos cercam, transformando nossas comunidades através da presença do Espírito Santo. Isso se torna viável quando cada um de nós decide ser um reflexo desse amor e graça que recebemos. Essa é a essência da nossa jornada cristã. A busca incessante por uma conexão mais profunda com Deus, manifestada em cada aspecto de nossas vidas. Deixe que a realidade da Trindade permeie suas decisões, interações e até mesmo seus sonhos. A profundidade desse relacionamento não apenas moldará sua vida, mas também expandirá as possibilidades de Deus agindo em você e através de você para a glória do seu nome. A jornada apenas começa, e Deus está ansioso para revelar tudo o que Ele tem planejado para você nesta caminhada de descoberta, fé e transformação. Que cada passo que você der neste caminho seja guiado por essa conexão divina, trazendo luz, amor e compreensão para aqueles ao seu redor, tornando o mundo um lugar melhor através do testemunho da Trindade. Estamos juntos nessa busca por compreender e viver a verdade da Trindade de forma prática em nosso cotidiano. E cada um de nós é uma peça vital nesse maravilhoso quebra-cabeça divino.